Jacó Crefft Filho foi vereador em São Leopoldo em 1892, que é a primeira legislatura após a queda da monarquia. A monarquia caiu em 1889. Nesse meio tempo, o governo do estado ficou um vácuo, teve o governicho até 91, mas 1891, e a coisa se pacificou, se organizou a partir de 1891. Então teve eleições no ano seguinte. Então essa veia política era muito marcada na família. O Jacó Crefft Filho foi um político, além de ser empresário, foi político. Ele pleiteou isso, ele fez o Partido Católico, que durou 3, 4 anos. Mas então, assim, ó, são tentativas que o Jacó Crefft Filho já estava fazendo. De 1897 caiu uma ponte e ele fez um abaixo-assinado e levou para o Júlio de Castilhos, dizendo o seguinte: ou vocês fazem a ponte ou Novo Hamburgo vai se emancipar. Então, se a gente pegar, levou praticamente 30 anos para o filho dele conseguir, de fato, levar a emancipação. A minha pesquisa se encerra com a morte do Jacó Crefft Neto em 1966. Ele fica viúvo em 20... Isso é uma coisa também que como é que eu vou dizer? É uma clivagem na vida dele. Em 22 ele fica viúvo. Em 24 ele casa de novo. Então, quando teve essa exposição em Novo Hamburgo, ele já está casado com a segunda esposa. E, de certa maneira, a família não aceitou muito bem esse segundo casamento dele. Então, ele já devia ter algum tipo de, não digo rixa, mas algum tipo de desentendimento com os irmãos ou com a família. E esse casamento foi uma coisa assim que gerou mais atrito. Juntado isso à incapacidade dele, talvez administrativa, ou se pautar mais pela política e não para os negócios dele, ele ficou numa situação economicamente assim não tão interessante como ele estava antes. E depois de 27, quando ele deixa a prefeitura, ele ainda assume um pedacinho ainda como deputado, e em 1928 praticamente ele sai da vida oficial política, né? Ele vai trabalhar, ainda é membro do partido durante um bom tempo, mas até 34, com o Estado, 37 que é o Estado Novo, mas até 30, quando Getúlio assume a Revolução, o PRR fica numa coisa assim meio insolvente. Então, em 34, de 27 a 34, vai haver o grupo Crefft, como se diria, vai ser dissolvido. O Matador aqui, que é na cidade de Novo Hamburgo, vai ser vendido, depois vai ser readquirido. A família não soube manter ele. Quando em 26 morre o Jacó Crefft Filho, que era o administrador, provavelmente já tinha delegado aos filhos. Por alguma razão administrativa, a coisa não fluiu. Eu tenho uma história de uma remessa que foi mandada, uma grande remessa. A fábrica ficou tipo 2, 3 meses produzindo enlatados, era carne enlatada, que se chama carne em conserva, para mandar para a Inglaterra. E essa coisa ainda está um pouco nebulosa. Eu tentei pesquisar, eu não sei se eles não receberam, ou se o produto chegou avariado. Isso quebrou a parte que era do Jacó Crefft Neto. Então ele ficou com dificuldades econômicas evidentes a partir desse período de 30, 32. Ele vai assumir como inspetor da fazenda em Caxias, que vai ser como um brinde pela lealdade dos tempos que ele ficou no partido, e lá ele vai readquirir uma certa posição. Claro que ele não vai conseguir ter o mesmo status econômico que ele tinha antes. Ele fica isso até 37, 38, até ser cassado pelo Getúlio. Então isso também ajudou a abalar a vida profissional dele. Ele ficou um tempo sem saber o que fazer, o que não fazia, porque ele dedicava muito tempo à política, e a política naquele tempo não era uma coisa remunerada, não era, como eu disse, quem fazia política é quem tinha condições de fazer política, é diferente de hoje. Então não tinha essa questão, não ganhava salário, o salário era muito pequeno, ou seja, na vida particular dele, os proventos eram maior do que como ser intendente, não tinha... Nós temos que imaginar que em 27 o Estado e principalmente o município de Novo Hamburgo era uma coisa muito mais enxuta. Nós estamos falando com orçamento mínimo, tinha 1 ou 2 escolinhas, então assim não gerava dinheiro, não gerava receita. Então era exatamente isso, era uma coisa que as pessoas da elite se achavam, não, eu tenho que exercer essa função em prol da coletividade. Na Revolução de 30, o Jacó, vamos dizer assim, apoiou no primeiro momento a Revolução, só que depois, convidado para seguir adiante, ele não seguiu, né? Embora tenha inclusive um filho dele que fez parte da delegação que lá no Obelisco, na Avenida Rio Branco, no Rio de Janeiro, amarrou seu cavalo, tá? Que foi o Plínio Crefft, tá? Que era filho do Jacó. E com isso, quando o Getúlio efetivamente então foi empossado presidente da República, o Jacó, que era muito conhecido nós na família como Jacozinho,
o Jacozinho perdeu o cargo que ele possuía no Estado, em funções políticas, e teve que retornar à advocacia. Então isso ficou uma espécie de exemplo, não vamos parar com a política. E aí ele volta a ter dificuldades econômicas, ele volta para morar aqui em Novo Hamburgo, que ele era formado em Direito, então ele tenta fazer uma banca, mas a gente tem que imaginar que isso ele já era uma pessoa de idade, isso em 40 ele já tinha quase 60 anos, então uma pessoa de 60 anos há 50 anos atrás era uma pessoa já velha, gasta, né? Então ele já não tinha, os próprios contatos dele, as pessoas que ele influenciou, que ajudou, já não tinham a mesma proeminência que tinham antigamente. Então até disso, as pessoas que ele podia contar ou estavam em dificuldade semelhante a ele ou já não exerciam as mesmas funções. Então desse período de 40 e poucos a 50, que ele vai ser expulso do serviço público, ele não ganha aposentadoria. Então vai ser um período meio negro, né, de questão econômica. E depois em 50 e poucos ele vai receber a aposentadoria e vai dar uma estabilizada, vai viver bem, enfim, não como era. E vai ser tranquilo. Em 66 ele tem um ataque do coração e morre. Ele era, como a gente diz, um ser político. Ele não abandonou totalmente a política, mas a importância dele, como volto a frisar, eu acho que é os elos que ele tinha com o Partido Republicano, que era o partido dominante. Ele está num conjunto de pessoas que queriam, de fato, a emancipação de Novo Hamburgo. Ele era mais um. A importância dele talvez seja política, e se destaca de ser o primeiro prefeito, primeiro intendente, mas ele sozinho isso não aconteceria. Eu acho que é importante frisar que a cidade é próspera, que Novo Hamburgo sempre teve essa preocupação, desde a construção da Capela da Piedade ali em Hamburgo Velho, de uma certa independência. Uma das alegações diziam que era muito longe da sede do município de São Leopoldo, então eles tinham que ter a capela deles. Aí outro motivo é que logo embaixo ali uma quadra tem dos protestantes, então os católicos que diziam que eles estavam sendo abandonados. Então hoje as questões que para nós não dizem muito a respeito da questão dos protestantes, católicos, já aumentou a densidade, a importância daquela região ali de Hamburgo Velho, que é onde vai se alastrar a cidade de Novo Hamburgo. Novo Hamburgo, desde que surgiu, foi um povoado muito conhecido na área de colonização alemã, no Vale dos Sinos, mas também fora aqui da região. Se tornou muito conhecido por ser um ponto de acesso para as colônias do interior, para o transporte de mercadorias. O rio também dos Sinos facilitou esse transporte e esse desenvolvimento, naturalmente, da comunidade. Então, desde os primeiros escritos, onde se encontra registro sobre Novo Hamburgo, desde lá da segunda metade do século XIX, quando então alguns almanaques, alguns também jornais e revistas foram fundados por imigrantes alemães e seus descendentes, então nós já encontramos algum material escrito sobre Novo Hamburgo. Houve outras colônias de alemães que não vingaram aqui no estado e na Bahia também, no Rio de Janeiro. Então a proximidade de Porto Alegre ajudou muito a tornar essa região próspera. Isso é não que os outros colonos não foram trabalhadores, foram, mas aqui tu tinha um mercado consumidor muito perto, então que facilitava. E no meu ponto de vista, com a Estrada de Ferro, de 1775, enfim, mostra a importância já de Novo Hamburgo nessa época. A Estrada de Ferro era chegar só até São Leopoldo. E os próprios comerciantes que seria de Novo Hamburgo ou da região, resolveram bancar esse trecho. Fizeram pressão política. O Gaspar Silveira Martins, que é um vulto importante no tempo da monarquia, tem nos anais da Câmara isso falando da importância dessa região. Então, de certa maneira, Novo Hamburgo vai ser o funil. Toda a produção colonial vai passar por Novo Hamburgo. E antes passava por São Leopoldo. Então isso vai ajudar a fomentar a cidade. Do ponto de vista econômico, isso aí vai alavancar o município e vai indiretamente a questão política vem a bordo. Quando vieram os nossos imigrantes, eu sempre digo, falta um pouco na história, nas pesquisas históricas brasileiras, atribuir que foram os alemães que iniciaram a industrialização no país. Se nós pegarmos o histórico, próprios livros de história relacionados ao Brasil, nós vamos ver citações erradas dizendo que surgiu lá em 1880, 1890 no Rio de Janeiro ou em São Paulo, nas mãos de industriais portugueses.
Sendo que aqui nós já tínhamos em 1830, 1840, alemães, claro, não como hoje. O Nicolau Becker, na época, aproveitava essa questão do couro, assim como outros que surgiram nesse período, mas eles foram, sim, aqueles que deram o pontapé inicial, tanto que é considerado como pioneiro nessa área. Né? Que meu pai falava que Novo Hamburgo progrediu mais rapidamente que São Leopoldo. Era um distrito de São Leopoldo e começou os hamburguenses, hoje chamado hamburguês, chamavam hamburgueses, né? Antes, eu me lembro quando a farmácia hamburguesa e os Novo Hamburgo eram hamburgueses, mas eles acharam que eles tinham melhores condições de progredir e por conta própria de se estabelecer como empresário, enfim, como um município. Seguramente, como sempre acontece, não recebiam da sede São Leopoldo a atenção que provavelmente gostariam de receber, né? E então começou o movimento emancipacionista. E tanto Jacó Kreff filho como Jacó Kreff neto foram conselheiros municipais de São Leopoldo, a qual Novo Hamburgo pertencia. E, vamos dizer assim, já existia essa vontade de emancipar e eles, vamos dizer assim, sentiam que em São Leopoldo olhavam com desdém. Olhavam com desdém, e isso eles sempre falavam, a tal ponto que foi consagrado em outros tempos, que o lado de cá do rio era a turma do Prispier, e do lado de São Leopoldo era o pessoal da Framboesa, né, que até em conotação com as empresas de refrigerantes que existia na época, a centenária Weimann, que hoje também me parece que não existe mais. E aqui na região tinha também uma fabricantes de bebida, que então tinha os Springer e Kassel. Novo Hamburgo era distrito de São Leopoldo, mas era um distrito pujante, era um distrito muito rico. Pensamos que, até ao analisar a história, nós descobrimos que Novo Hamburgo, como distrito, era mais rico do que o município todo de São Leopoldo. E o município todo de São Leopoldo abrangia Campo Bom, abrangia até quase as divisas ali com Nova Petrópolis, pegava ali Ivoti, aquela região. Então, se nós pensarmos que o distrito era mais rico, o que acontecia muito era que os hamburguenses queriam fazer esse contato direto com Porto Alegre. Isso também gerou conflitos, porque precisava passar por São Leopoldo muitas vezes, e São Leopoldo, naturalmente, isso é uma queixa já antiga no nosso país, em outros municípios, em outros momentos de emancipações também aconteceram assim, que esses municípios eles queriam emancipação porque a sua sede, até então como distrito, a sede do município não lhes retornava, né? Se pagava muitos impostos, não se retornava em serviços para esses distritos. Além da estrada de ferro, outro ponto importante para a cidade de Novo Hamburgo é em 1924, que é o centenário da imigração, que as comemorações vão ser aglutinadas em Novo Hamburgo. Por ocasião do centenário da imigração alemã, em 1924, o Jacó Kreff neto participou da comissão de festejos. E esse, ardilosamente, quem sabe, e pelos os empresários aqui de Novo Hamburgo, conseguiram fazer com que a exposição comemorativa ao centenário fosse na cidade de Novo Hamburgo, ali na Praça 20. Enquanto que São Leopoldo estava brigando na construção de um monumento comemorativo. E, enfim, chegaram, e naquele ano, se não me engano, era um ano político, e São Leopoldo acabou não comemorando no dia 25 de julho, e sim depois, lá uns meses depois, setembro, uma coisa assim. Vai ser uma exposição bastante importante, não só de produtos coloniais, mas de uma indústria que está começando, Pedro Adams, uma indústria de
primitiva ainda, mas enfim, com bastante operários. E Novo Hamburgo teve o privilégio de ter essa exposição comercial e industrial, onde mostrou a pujança. O próprio governador, que visitou então a feira, na época então o Borges de Medeiros, ficou entusiasmado pelo que ele viu, né? E com o calçado, com os artefatos de couro em geral que eram fabricados aqui, houve um crescimento, né? Novo Hamburgo expandiu muito e mostrava que tinha condições econômicas de sobrevivência e se manter como município, né? O interessante é isso, que o Borges de Medeiros vem, então tem toda uma pompa, tem toda uma importância. Inclusive hoje, até se folhear, quando se fala da emancipação de Novo Hamburgo, as fotos utilizadas dão a entender que é de 27, mas na verdade são de 24. Então aquilo ali foi uma de importância política muito grande para a cidade, para a futura cidade de Novo Hamburgo. Então, quando bota ali o Petri, o Pedro Adams e o Jacó Crefft Neto, na verdade, aquela foto é de 3 anos anterior à emancipação em si. Nos momentos finais, quando chegaram, após essa exposição de 24, houve a união Novo Hamburgo-Hamburgo Velho. Para que houvesse a emancipação, teve comício, teve churrascada, e quem bancou muito desses eventos foi o Pedro Adams. Então, assim, tinha gente importante que queria que a coisa acontecesse. Então isso possibilitou. E talvez para o nosso parente, que a gente está falando do Crefft, do Jacó Crefft Neto, a função primordial ou mais destacada dele é exatamente isso, era o elo político. Ele tinha acesso diretamente com o Borges, e o Borges era uma pessoa extremamente autoritária no sentido, o que ele se convenceu, ele decidia. Então, ele tinha confiança no Jacó Crefft Neto, então assim, então se tu for o intendente, o processo caminha. Se tu não for a coisa... Né? Tanto que o Pedro Adams era vereador em São Leopoldo e ele vai deixar de ser porque ele dizia, não, Novo Hamburgo está muito importante, então eu não posso passar uma lei ou querer pleitear uma lei em São Leopoldo que eu vou diminuir a arrecadação, vou diminuir o tamanho do município. Então são pequenas querelas que vão dizer, aflorando, e algumas pessoas são mais importantes. Até o segundo o prefeito Petri também era uma pessoa que ficou na prefeitura, que pleiteou pela prefeitura. Então são lideranças, claro. A gente não pode ignorar que teve abaixo-assinado, que teve um querer da população também. Mas isso tudo vem a reboque da importância, vamos dizer, da elite que já estava... Assim, Novo Hamburgo é grande o suficiente para se manter como município e progredir. Eu acho que isso é importante, que a cidade sempre foi, do ponto de vista econômico, muito próspera. Sempre teve gente, empresários, empreendedores. Isso é uma característica da cidade. E o comerciante, ele era o que fazia o elo entre o Johann Peter Schmidt, por exemplo, fazia muito isso. O elo entre os colonos no interior das terras do Hinterland. O que são as terras do Hinterland? São as terras de trás dos morros ali de Dois Irmãos, Santa Maria do Herval, Morro Reuter. Então era ele que fazia esse, vamos dizer, intercâmbio, essa permuta, os produtos que os colonos traziam do interior e que eram trocados com alguns, principalmente objetos ou outras necessidades desses colonos, produtos que o Johann Peter Schmidt adquiria em Porto Alegre, na época capital da província já. Então ele fazia essa troca e de Porto Alegre trazia assim, tanto ele como depois filhos e netos que foram comerciantes, aqueles produtos importados pelas as casas de importação, que também foram os industriais, os proprietários daquelas casas, se tornaram homens de destaque, porque na época quase tudo tinha que ser importado para ser utilizado no interior, nas colônias, desde livros, desde terços, objetos mais, tudo que era relacionado à cozinha, à religião, muita coisa, tudo era importado. O meu avô Phillips, no caso, que foi também vereador e era comerciante, então ele contava as histórias do dia da emancipação, quando que o governador do estado mandou um telegrama comunicando, aquilo era tipo 5 horas da tarde, Novo Hamburgo tomou conhecimento, e não com a eficiência de hoje, a comunicação de hoje. Então vocês imaginam, 5 horas da tarde, tu fica sabendo que o município foi emancipado, tu não vai ficar parado, né? E tal. Então o que fizeram? Já à noite estavam reunidos todos, começaram com caravana em Hamburgo Velho, de frente o Frozen, no caso, que hoje
pertence para o Grêmio dos Funcionários Municipais, o prédio, que originou ali a Sociedade Aliança. O meu avô morava na frente. Então ele contava o que fizeram, o que deixaram de fazer, a caravana de carros em direção a 20 de setembro, onde o pessoal no centro de Novo Hamburgo também se uniu, fizeram uma festa bastante grande com automóveis, imagina os carros da época e tal. E não existia na cidade de Novo Hamburgo ainda a iluminação que tem hoje. Então, uma das recomendações do convite era exatamente isso, que os carros todos ficassem de frente para a praça, para iluminar a praça. Tá? E ali apresentaram bandas, e na época, não as bandas como nós estamos acostumados hoje. A questão política e econômica estão muito ligadas. Então, quem fazia política eram as pessoas ricas. E sem dúvida que a família Kreff era uma família poderosa, era uma família da elite. Quando Dom Pedro visitou o Rio Grande do Sul e teve uma passagem por São Leopoldo, ele também veio conhecer Novo Hamburgo. E na época o meio de transporte era cavalos e tal, e carros. Embora o Dom Pedro tenha vindo, até pelo que consta, veio de carro de São Leopoldo para cá, para Novo Hamburgo, e a tropa do imperador ficou alojada onde hoje o pessoal conhece como Floresta Imperial, o Parque Floresta Imperial, que já foi chamado Garden Club também, e ali pertenceu inicialmente à família Steigleder, que teve apenas uma filha, e essa filha casou com Jacó Kreff, filho. O quarto distrito, onde engloba Santo Afonso, bairro Liberdade, lá Medianeira, isso foi considerado o quarto distrito Floresta Imperial, onde o primeiro subprefeito desse distrito chamou-se Leopoldo Petri, o mesmo que foi prefeito. O Jacó Kreff Neto, nesse sentido, como eu disse, ele era o tambor, ele pegava as coisas que estavam acontecendo na região e transmitia em loco, diretamente lá para o Borges, lá na capital. Ele exerceu um mandato tampão, que a gente fala. Ele ficou 90 dias como intendente, que é como é que se chamava o prefeito então, e foi convidado reiteradas vezes pelo Borges. É importante ter um cara nosso, do PRR, o Partido Republicano, e eu confio em ti. A questão de administração, ele tinha um pouco de dificuldade, isso mais na vida particular dele, ele teve acesso, pegou uma parte do patrimônio do pai dele e não soube fazer crescer. Então eu acho que ele tinha alguma dificuldade da administração. Ele não era uma pessoa da administração. Hoje em dia pode parecer estranho, mas ele era um político da sua época. Então ele era bom de discurso, de fazer as alianças, de trabalhar por trás da cortina. Ele não era o homem de frente, ele não queria ser lembrado como um prefeito ou como uma pessoa do executivo. Ele foi durante 16 anos deputado e é isso que era a vida dele. As primeiras eleições do município, que foi em maio, que houve como é que se diz, um candidato único. Leopoldo Petri foi candidato único. E eu não vou saber dizer de que forma eleger os conselheiros, porque os eleitores do município de Novo Hamburgo, na ocasião, eram apenas 574. Quem assumiu foi o Petri, que era o homem de confiança dele, já era funcionário da prefeitura, da subprefeitura de Novo Hamburgo, então não houve uma ruptura. Mesmo ele não permanecendo até o fim do mandato dele, ele passou para o Petri e o PRF, que era o partido da situação, vamos dizer, apagou o incêndio, a coisa ficou estagnada em favor do PRR e o continuismo foi até com a derrocada do Estado Novo do Getúlio Vargas. Então, a saída dele pode parecer uma coisa assim meio abrupta, mas foi pensada no sentido de, não, é o partido, a prioridade é o partido. Então ele assumiu, fez a emancipação, assumiu os 90 dias, que dá 3 meses praticamente, foi marcada a eleição, ele indicou quem era para ser, ele e o Borges indicaram quem era para ser o candidato da situação, ele foi eleito com uma margem de tipo 80%, 90%, porque o voto antigamente só votava quem era obrigado, só votava quem era registrado, então a pessoa, grande maioria já era afiliada no partido, então era quase uma confirmação da vontade do partido. Eu creio que votavam tipo numa chapa única, alguma coisa, e tu colocava sim ou não, sei lá o nome do cara. Que o meu avô ganhou 572 votos, mas ele não foi o único que ganhou 572 votos. Outros também ganharam a mesma votação. Então não deu para entender como que 574 votos,
Então eu acredito que era uma espécie de chapa única ou com vários nomes, e você, exato, com forma de lista, e escolher os 9, sei lá, se ali cada um tinha o privilégio, porque eram só 7 eleitos. Quando o Novo Hamburgo foi emancipado, ele ficou cercado de São Leopoldo por todos os lados. Então ficou Novo Hamburgo uma ilha, tá? Então a luta do Dom Cavalcante foi buscar a incorporação de Lomba Grande, porque daí teria as divisas com Sapiranga depois, ou então Gravataí, no primeiro momento Gravataí. Só depois, mais tarde, que Sapiranga, Campo Bom, aqui 2 irmãos e tal, se emanciparam. O município de Novo Hamburgo tem 4 épocas. A chegada dos emigrantes, a chegada do trem, a FENAC e os dias de hoje. Eu costumo dizer que um povo sem história é um povo que não sabe de onde veio e não sabe para onde vai. Nós temos que preservar a história da nossa região e particularmente a história de Novo Hamburgo, porque, veja, hoje a pujança desse município, um município com características na área cultural, na área religiosa, na área econômica, com a importância que tem Novo Hamburgo. Agora, eu sempre fiquei muito chateado, como hamburguense, por ter nascido e me criado aqui, ter acompanhado parte, pelo menos desde 1987, início da década de 1990, acompanhado e sempre encontrado muito pouco material sobre a história do nosso município. Eu sou Marcos Antônio Crefo, filho de Marcos Hermínio Crefo, neto de Antônio Roberto Crefo, bisneto de Jacó Crefo Filho, que por sua vez era pai do Jacó Crefo Neto, que participou da luta da emancipação do município de Novo Hamburgo e foi nomeado pelo então governador Augusto Borges de Medeiros o primeiro prefeito da cidade de Novo Hamburgo até as eleições que aclamaram depois Leopoldo Petri. Eu acho importante isso da história oral da cidade de Novo Hamburgo, que a partir do momento que a cidade de Novo Hamburgo e outras cidades do interior mais prósperas fazem isso, preserva a sua memória, isso reforça para Porto Alegre, para o estado como um todo, e cria um vínculo, nós temos que falar da nossa cidade. Há 2 avós, o avô materno, o Guilherme, que me contava muitas histórias e sempre recontava, e minha avó Otília, que é mãe do meu pai, que, vamos dizer assim, era uma apaixonada. Ela faleceu com 86 anos, uma lucidez impressionante, e sempre viveu o tempo dela. Então é muito importante tanto a Câmara de Vereadores preservar isso, e no primeiro momento a gente sempre, a questão política, a questão hoje em dia, qual é a praticidade disso? Muitas coisas a gente está fazendo hoje e parece não ter significado, não ter sentido. Isso a gente como historiador depara. Quando a gente conta um testemunho de uma pessoa que viveu há 100 anos atrás ou uma semana atrás de um relato, de um evento, são coisas que a gente, olha, uma vez preservado, o futuro vai dar essa importância, vai dar essa relevância.